O principal jogador do Internacional nesses últimos jogos tem sido Carlos Depena. Vem se identificando com o torcedor e se consolidando como uma peça-chave do time de Mano Menezes. Mas os bastidores da contratação desse jogador mostram um acerto da direção no modelo em que fez o contrato e também um pouco de sorte, contando com a ajuda de Alexander Medina, que foi fundamental nesse processo. O Inter não tem ainda contrato com Depena para o próximo ano, mas essa situação está bem encaminhada. Eu falo sobre o vínculo de Depena agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Carlos Depena, que vem sendo o xodó, vem sendo o grande jogador do Internacional nas últimas partidas e vem despertando a admiração dos jogadores pelo futebol dentro de campo, pelo futebol apresentado nos últimos jogos pelo Internacional. Eu vou dar detalhes da contratação dele e dar detalhes também do contrato desse jogador, tá? Eu começo com uma pergunta que me fazem muito, que é: o Depena é jogador do Inter, Tiger? E a resposta é não. Ele não tem o seu passe ainda no Internacional, vinculado ao Internacional. Mas, Tiger, o Inter tem que comprar o Depena? Não necessariamente. A situação é a seguinte: o Depena, ele saiu fugido da Ucrânia, como muitos jogadores, ele estava atuando pelo Dinamo de Kiev, e ele veio para o Uruguai e disse que não ia querer voltar para a Ucrânia, que ele nem as coisas dele voltou para pegar. Ele deixou casa, ele deixou carro, a casa mobiliada com TV, eletrodoméstico. O cara simplesmente picou a mula e disse: eu não volto lá nem para pegar minhas coisas. Eu não quero mais voltar para a Ucrânia. Por conta de todo o trauma que esse cara viveu, saindo de madrugada com bombas caindo na cidade, tendo que ficar preso em um bunker junto com outros jogadores da cidade de Kiev, saindo de madrugada para pegar um trem, aí do trem vai para a fronteira com a Polônia e pega um avião. Cara, uma loucura que ele passou, ele ficou bem traumatizado com essa situação e não quer voltar para o futebol ucraniano. E ele chegou no Uruguai e falou isso. E aí, o empresário dele começou a buscar times e o Inter fechou um acordo. Como é que é o acordo do Inter com esse jogador? Empréstimo de 6 meses, tá? Ele é mais de 6 meses, na verdade, porque ele chegou ali pelo mês de março, abril. Empréstimo até o fim do ano, tá? No Internacional, ele tem empréstimo até dezembro de 2022. Só que o contrato dele com o Dinamo de Kiev se encerra em dezembro de 2022. Então o Internacional só precisa acertar um novo contrato em definitivo com o jogador. Esse foi um modelo que o Internacional entendeu para ficar seguro sobre a situação. Porque se o Depena vem e não joga nada, bom, no fim do ano libera o cara de graça e é isso. Mas se ele dá certo, o Inter não vai ter muitos problemas em ficar com o jogador, que é a situação que está acontecendo agora. Eu tenho detalhes sobre números, tá? Do contrato do Depena. E a situação de como ele veio parar no Internacional, a história de como ele veio parar no Internacional é interessante. Quando ele chegou no Uruguai, o patamar salarial dele é um patamar bem acima do que o Uruguai paga, tá? Ele ganha algo em torno de 1.300.000 euros por ano, tá? Que dividindo, transformando a cotação, dá 500 mil reais por mês. Esse é o salário do Depena com tudo. Esse é o custo do Depena para o Internacional, 500 mil reais por mês. Ele viu no Brasil a melhor oportunidade dele jogar na América do Sul, tendo um patamar salarial parecido com o que ele tinha na Ucrânia. O empresário dele ofereceu, ou um intermediário dele ofereceu o Depena para vários clubes do futebol brasileiro. O Juventude, inclusive, recebeu uma oferta do Depena, tipo, temos esse jogador aqui, se quiserem fazer proposta, base salarial dele é essa, 1.300.000 euros por ano. E aí, a partir disso, os clubes que foram se interessando, foram buscando contato com ele. O Vasco chegou muito perto de contratar o jogador. Estavam Vasco e Internacional. E aí veio a participação de um dos protagonistas dessa história, que é o Alexander Medina. O Alexander Medina jogou com o Depena, quando o Depena surgiu como jogador do Nacional do Uruguai. Depois, o Depena foi para a Inglaterra, para a Espanha
e voltou pro Nacional do Uruguai quando o Medina era técnico, e aí ele jogou de novo com o Medina, e aí o Medina ligou pra ele, pô, e aí Depena, oi sumido, vem jogar no Inter. E na época o Inter procurava alguém, a direção procurava alguém que pudesse substituir o Patrick, tá? O Patrick havia saído pro São Paulo e se enxergou no Depena um cara para ter essa característica do Patrick, que é um jogador de lado de campo com característica de meia, um ponta com característica de meia, que veio a ser o Carlos Depena. Ele tinha duas propostas, o Vasco da Gama e do Internacional, acabou optando pelo Inter, que até tinha uma proposta abaixo em termos de valores daquilo que o Vasco apresentou, por confiar no Medina, pelo Inter estar na Série A do Campeonato Brasileiro, por ter uma perspectiva um pouco melhor no Internacional, acabou vindo e acabou dando certo. As negociações agora para o novo contrato dele devem começar dentro de algumas semanas. O Inter, obviamente, vai querer ficar com o Depena e montar um vínculo em definitivo com esse jogador, por um período maior. Não vai pagar nada para comprar em definitivo o Depena. Então é provável que o Inter tenha um custo que gastaria na compra do jogador, um custo menor é verdade, para pagar luvas, para pagar aluguel do passe, do atleta e tudo mais. Mas não é um valor exorbitante, a gente não está falando aí de 10 milhões de dólares, nada do tipo, sei lá. Normalmente luvas do cara, esse cara ganha 10 milhões de reais por um contrato de 4 anos, alguma coisa assim, que vai ser diluída ao longo do vínculo, tá? Mas o Depena é um jogador que deu certo, a direção fez um contrato prudente com ele, com uma possibilidade de, em caso de dar errado, o Inter ter uma saída de segurança, e ele é hoje uma das principais figuras do time do Mano Menezes, tá? Quis contar essa história aqui pra vocês porque muita gente pergunta, e o Depena, como é que é a situação do Depena? É essa, relatei tudo aqui pra vocês. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!